Graça e paz, queridos irmãos da Igreja IPI Nova Vida. Nós vamos iniciar mais um culto nesta manhã, um culto de Santa Ceia do Senhor. Vamos orar iniciando o nosso culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós pedimos que o Senhor esteja presente nas nossas vidas, que a sua presença seja real no nosso meio, seja real neste momento de Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor esteja nos preparando para recebermos do pão e do cálice e também preparando para nós ouvirmos a Tua Palavra nesta manhã através da mensagem, ó Deus. Perdoa, Deus, os nossos pecados, fica conosco, nos cuide, nos proteja nesses momentos difíceis, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica que está no livro de Isaías, no capítulo 40, nos versículos 9 e 11. Pegue aí a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura do livro de Isaías, no capítulo 40, nos versículos 9 a 11, que diz: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Hoje, como é um dia de Santa Ceia, nós estamos aqui com este lugar diferente, essa leitura deste texto que nos fala do pastor, do cuidado do pastor com as suas ovelhas. E nós viemos aqui para lembrar que Jesus é o bom pastor. Nós viemos aqui para lembrar que Jesus é o pão da vida, o pão que, semelhante a este campo de cereais, semelhante a este campo também é o cereal do trigo, que é moído para dar vida ao pão, para trazer o pão à existência. E assim também foi com Jesus, que foi moído para nos dar a vida eterna. Jesus foi moído para nos salvar. A semelhança do trigo, Jesus foi pisado e moído. Da mesma forma, nós fazemos isso para lembrar durante a Santa Ceia do Senhor. E de igual modo, Jesus também nos diz que Ele é a videira verdadeira. Eu estou aqui também nesta videira para lembrar que o fruto da videira é pisado como Jesus foi pisado. O fruto da videira também foi esmagado, e Jesus foi esmagado para verter o seu sangue em favor de nós, para nós termos a nova aliança com Ele. E neste dia de ceia do Senhor, que nós estejamos lembrando que Jesus é o pão da vida, Ele é a videira verdadeira, e Jesus é o bom pastor, que deu a sua vida por nós, que somos suas ovelhas. Que nós estejamos lembrando disso, fazendo isto em memória dEle e na presença dEle. Vamos dar continuidade ao nosso culto, cantando louvores a Deus. Vamos louvar ao Senhor, não apenas com os nossos cânticos, mas também com os nossos dízimos, louvando a Ele através da nossa fidelidade. Mantenha-se fiel nos dízimos, como até aqui nós da Igreja IPI temos nos mantido. E vamos louvar ao Senhor com os nossos dízimos, com os nossos louvores, com os nossos corações abertos, com os nossos corações dedicados a Ele. Que Deus receba o nosso louvor, que Deus abençoe a você, a sua vida e ao nosso culto de hoje.
sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor.
Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui mais um domingo reunidos, mais um domingo virtual, mais um domingo de distanciamento, muitos de nós até num isolamento. E eu peço que Deus esteja falando ao meu coração e ao seu coração durante esse tempo. Eu acredito que é o tempo da gente se firmar no Senhor, da gente conhecê-lo mais profundamente, mais intensamente, colocar as nossas necessidades diante dele. Por isso eu convido você para neste momento, junto comigo, nós mergulharmos no ensino da palavra do Senhor. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos, abra a sua mente e busque entender aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. E que nós possamos juntos deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações e falar à nossa comunidade, à nossa igreja. Amém? Nós vamos dar sequência à série de mensagens do Eu Sou. Jesus se apresenta como o Eu Sou. Por que é tão importante essa frase?
porque foi assim que Deus se apresentou para Moisés. Quando Moisés perguntou qual o seu nome, Deus não se limita a um nome, mas ele fala que ele é a plenitude, ele é o tudo, ele age em todos. E Jesus, quando esteve aqui conosco, ele foi se apresentando como eu sou, e foi utilizando figuras de linguagem que era muito fácil das pessoas e do povo entender. Então o que nós vamos ver hoje aqui também é algo que o Senhor Jesus deixou de maneira simples para mostrar aquilo que é complexo, para mostrar aquilo que é profundo, para mostrar aquilo que envolve a verdadeira plenitude. E o texto de hoje é o texto de João, capítulo 10, onde nós vamos falar de Jesus sendo o bom pastor e a porta das ovelhas. Então Jesus se apresenta como: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Abra sua Bíblia então em João, no capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. João, capítulo 10, versículo 1 até o 16. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus então lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Vamos orar novamente? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e porque o Senhor permite que a gente entenda um pouco mais da grandiosidade da tua pessoa, do teu grande amor derramado por nós e do grande interesse que o Senhor tem de exercer a sua bondade para conosco. Por isso eu peço que agora o Senhor ministre os nossos corações, as nossas vidas. Fortaleça aquela ovelha fraca. Alimente aquela ovelha faminta. E que o Senhor traga sobre nós o teu poder, a tua presença, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, esse é um texto muito interessante. Eu gosto muito do Evangelho de João, os irmãos já perceberam. Já há algum tempo nós temos falado sobre o Evangelho de João. Fizemos essa segunda série de mensagens a respeito do Evangelho de João. A primeira era os encontros de Jesus com as mais diversas pessoas que podem muito bem ser uma referência para encontros que a gente pode ter com Jesus. E agora nós estamos estudando essa apresentação de Jesus como o eu sou. E ele vai então, através de coisas simples, explicando quem ele é, qual a finalidade dele, qual o propósito de Jesus com as nossas vidas, por que ele veio e como é o seu resgate das nossas vidas. Nesse texto, Jesus então usa uma figura comparativa que é muito comum, muito popular naquela época.
que é o pastor e as ovelhas. O Antigo Testamento usa muito essa linguagem, se referindo ao povo como ovelhas, como rebanho, e se referindo a líderes, tanto políticos quanto religiosos, e até mesmo em alguns momentos Deus se compara a um pastor. O nosso irmão Alexandre Modesto, na abertura desse culto, ele leu a passagem de Isaías 40, onde Deus diz que ele cuidará das suas ovelhas, ele apacentará e ele amamentará as suas ovelhas. Nós temos um salmo muito conhecido, que é o Salmo 23, que a maioria de nós sabe até decor: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então essa figura de pastor e de rebanho, de ovelha, é uma figura muito comum, muito popular naquela época, naqueles tempos, principalmente naquela cultura, e isso já há milhares de anos. Hoje talvez a gente tenha um pouco de, não dificuldade de entendimento, mas parece que é uma realidade um pouco longe de nós. A não ser você que tem uma origem na área rural, você que tem parentes na área rural, você que de repente tem um sítio, tem uma chácara, ou parente seu que tem uma propriedade, uma fazenda. Talvez você tenha um pouco mais de identificação com isso, e isso pode falar mais forte ao seu coração. Mas o fato é que é uma linguagem muito comum, muito popular, e Deus usa essa linguagem. A grande questão aqui está relacionada à liderança. E liderança é a crise que a humanidade tem, não só hoje, como em todos os tempos e em todas as eras. Essa é a grande crise da humanidade. Parece que dentro do ser humano há uma necessidade, há algo impregnado, há uma condição, uma necessidade de direção, há uma necessidade de referência. E sendo então essa uma necessidade humana, algumas pessoas então se destacam, exercendo uma posição de liderança com o propósito de explorar a vida das pessoas. É por isso que nós temos injustiça, é por isso que nós temos pessoas marginalizadas, é por isso que nós temos pessoas sofrendo, porque a dominação de um ser humano para outro é algo que está inerente na realidade de todas as sociedades. Isso a gente percebe já desde o início da humanidade, desde o momento do primeiro pecado, quando Deus vai indagar a pessoa de Adão, Eva e a serpente, naquele momento onde Eva come o fruto, influenciada pela tentação da serpente, dá o fruto a Adão, o que é chamado uma maldição, mas eu não entendo assim, eu entendo como uma condição que o pecado nos coloca. Deus fala para a mulher que o desejo da mulher será para o seu marido e ele a dominará. E Deus está jogando isso como uma maldição. E eu acho que as mulheres viram isso no estudo que estão tendo com a Silvia. Isso não é uma maldição que Deus lançou. Isso é um fato que Deus constatou, que isso iria acontecer. Porque quando o pecado entra no coração humano, há esse desejo de dominação, de se sobressair, de ser maior. Talvez até fruto daquilo que a própria serpente lançou na mente de Eva e na mente de Adão, que era poder ser igual a Deus. Porque Deus exerce um domínio sobre todas as coisas, mas Deus tem um domínio de sabedoria, um domínio amoroso, um domínio bondoso. E nós não temos essa capacidade, principalmente por causa do pecado. Então a humanidade tem sofrido com isso. É muito visível essa exploração nos diversos níveis da sociedade, como por exemplo os regimes, tanto o regime capitalista como o regime comunista, tanto a democracia quanto a autocracia, os níveis de religião. Nós percebemos, isso é muito nítido, como as religiões oprimem e dominam as pessoas. Há também uma exploração no nível empresarial. Hoje nós temos uma consolidação das leis de trabalho, que é da época de Getúlio Vargas, onde as coisas precisavam ser muito impostas para que os trabalhadores tivessem o mínimo de direito possível. Temos aí novas leis que estão reformulando e reformando a consolidação das leis de trabalho, tentando melhorar diante daquilo que da evolução da sociedade, das regras de trabalho. Mas o princípio da lei era esse, era poder dar ao menos favorecido um mínimo de garantia, para que não haja uma exploração tão grande. E, infelizmente,
essa exploração existe no âmbito familiar. Eu já falei para vocês o exemplo, quando Deus falou para a mulher que o seu desejo estaria para com seu marido e a dominaria. E isso acontece também na vida dos filhos, isso acontece no âmbito familiar. Essa dominação do homem, esse subjugamento da mulher, acabou fazendo com que ela também se posicionasse, e por que não usar a palavra, se rebelasse, e veio aí então essa onda desse movimento feminista, onde percebemos que já não se busca direitos iguais, mas se busca que a mulher esteja empoderada acima do homem. Ou seja, chegou a vez das mulheres dominarem. Então há sempre uma condição de dominação, há uma tendência de dominação. O mais forte domina o mais fraco e se aproveita dele. E o mais fraco se rebela, e quando ele consegue se posicionar, ele domina sobre antes que aquele era mais forte. E assim sucessivamente. É nítido quando a gente olha também para o nosso país e a gente vê isso nas nossas autoridades. Nós vivemos um momento de confusão, um momento de liderança dispersa, um momento de liderança que não sabe como conduzir a nação, não sabe como conduzir os seus estados, os demais órgãos, as instituições estão todas confusas, estão todas buscando o seu próprio proveito, vários níveis institucionais querendo tirar proveito da confusão e querendo se sobressair sobre o outro poder, e assim a gente está vendo um caos, está vendo uma confusão no nosso país. E isso tudo é fruto do quê? De uma confusão, de uma necessidade de liderança e também de uma falsa sensação de que se eu estiver por cima, se eu estiver dominando, eu estarei bem. Então isso tudo toma as nossas vidas, isso está tomando as nossas mentes, o nosso anseio, isso gera violência, isso gera dominação, isso gera caos na sociedade e isso gera insegurança em todos nós. Por isso que Mateus e Marcos relatam em um determinado trecho do Evangelho que Jesus ele olha para a multidão, ele olha para aquelas pessoas e se compadece delas. Ele fica afligido por causa da multidão e ele declara então: essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. Elas estão perdidas, elas estão dispersas. E quando estão dispersas, elas estão suscetíveis a todo e qualquer perigo e risco de vida. Jesus identificou que as pessoas precisavam de liderança, mas o que elas tinham era uma tirania. Talvez Jesus olhasse para aquela condição, como nós olhamos hoje, vemos uma estrutura democrática, vemos os cargos, as funções, as instituições que deveriam funcionar para o benefício do povo, e elas acabam funcionando como uma tirania e uma exploração com o povo. James Hunter, aquele autor do famoso livro O Monge e o Executivo, ele afirmou num outro livro, que chama Os Princípios da Liderança Servidora, que a liderança ela tem tudo a ver com caráter, já que se trata de fazer a coisa certa. Então, por isso que muitas autoridades não exercem liderança, elas exercem tirania. Elas exercem uma ditadura, não são líderes. Um texto muito interessante para ler, eu recomendo que você leia, é Ezequiel capítulo 34. Deus fala através do profeta, através de Ezequiel, que ele vai penalizar os pastores, ou seja, os líderes da nação, porque eles deveriam pastorear as ovelhas e estão pastoreando a si próprios. E durante esse capítulo de Ezequiel 34, Deus ele vai falando também que não só os pastores estão explorando as ovelhas, mas as ovelhas mais fortes estão empurrando as mais fracas, pisando no pasto das mais fracas para que elas não tenham condição de se alimentar e de se tornarem igual a essas ovelhas. Então, é uma reprodução da liderança no dia a dia. E eu e você, infelizmente, se nós não estivermos em Cristo, nós estamos sendo atingidos por essa mentalidade, por esse comportamento. E Deus, então, em Ezequiel 34, ele diz assim: mas pode deixar, eu vou pastorear essas ovelhas. Essas ovelhas fracas e frágeis serão cuidadas por mim. Eu mesmo vou as pastorear. Olha só que palavra de alento
e de consolo. E acho que então Jesus, nesse momento, ele revela toda essa intenção de Deus de pastorear as ovelhas, e então ele se coloca como o pastor, o bom pastor, e vai além disso, ele se coloca como a porta das ovelhas. Então, depois dessa introdução, eu queria compartilhar com você 3 pontos que o próprio texto aqui revela para nós. Então, a primeira coisa que esse texto traz para nós é que há um pastor e há os impostores. O pastor e o impostor. Jesus então diz que, na verdade, aquele que não entra pela porta do aprisco, mas em outra parte do aprisco, esse é ladrão e salteador. Então são 2 figuras aqui, a figura de um pastor e a figura do ladrão salteador. Um é legítimo, é aquele que entra pela porta da frente. E essa é uma linguagem, vamos dizer assim, um ditado que a gente usa muitas vezes, né? Quando a gente está com a nossa moral em ordem, quando a gente está com as nossas condições dentro da normalidade, da integridade, nós usamos essa expressão. Por exemplo, você vai sair de uma empresa e vai pedir demissão, você fala com o teu patrão, pede demissão, agradece o tempo que ele trabalhou lá, e você sai pela porta da frente, de cabeça erguida. Mesmo, talvez você tenha sido demitido por alguma ocasião, e que não é algo, alguma falha grave sua, então você sai pela porta da frente. As pessoas que têm acesso à nossa casa, que são os nossos amigos, entram pela porta da frente. Aqueles que são prestadores de serviços, que são empregados, geralmente nessas casas que têm essa condição, eles entram pela porta dos fundos. E aqui, não quero trazer isso para o sentido pejorativo, mas é no sentido do grau de importância e do nível de relacionamento que gera entre as pessoas. Então, o pastor é o legítimo, o outro entra pelas brechas. O ladrão e o salteador, ele entra pelos buracos, pelas brechas, pelas rachaduras que ele percebe. Então ele entra ali e para quê? O que ele quer fazer? Ele quer trazer prejuízo, ele quer trazer destruição. E Jesus aqui ele fala algo muito interessante. Ele fala que o porteiro ele abre a porta para o pastor, a porta da frente. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as conduz para fora. E ele fala que vai adiante delas, elas o seguem porque reconhecem a sua voz. E ele diz que elas não seguem o estranho porque não conhecem a sua voz. O interesse do impostor é simplesmente prejudicar e destruir. E aqui Jesus está dando um alerta para nós. A quem nós estamos dando ouvidos? A quem você está dando ouvidos? Quem dirige realmente a sua vida? Todos nós, e não se engane achando que você é dono da sua vida, mas todos nós nos deixamos ser influenciados por alguma outra pessoa. Todos nós somos assim. Uns são mais Maria vai com as outras do que outros, mas todos nós somos formados, o nosso caráter, nossa personalidade é moldada através de referências que surgem na nossa vida. Então, qual a voz que você está ouvindo? A quem você está seguindo? Que voz que você reconhece? Jesus está falando aqui que as ovelhas dele reconhecem a sua voz e por isso foge dos estranhos, porque não conhecem a sua voz. É muito estranho Jesus utilizar uma figura tão comum para aquela sociedade e mesmo assim as pessoas não compreenderem. Talvez a gente já ouviu tantas palavras assim, estamos tão acostumados com o pastor de igreja e as ovelhas são rebanho, com essa linguajar, que talvez para nós parece que é tão compreensível. Mas o que Jesus está dizendo aqui, o que eles não compreenderam, talvez seja aquilo que eu e você não estejamos compreendendo. Talvez nós não estejamos entendendo qual é a verdadeira voz que nós estamos seguindo. Talvez até a gente vá na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente conhece cânticos, a gente conhece histórias bíblicas, mas não estamos seguindo o verdadeiro pastor, aquele que não é impostor. É interessante salientar também que o contexto dessa palavra de Jesus vem logo após a cura do cego de nascença. Lembra que o licenciado Alexandre trouxe um sermão para nós a respeito da cura do cego de nascença?
Depois que ele foi curado, ele foi se apresentar para os fariseus, os sacerdotes, viram que ele tinha sido curado e foram perguntar quem fez isso. Ele falou, eu não sei quem fez, mas quem fez me curou. E depois Jesus encontra o cego novamente e fala assim, você crê no Filho do Homem? Você crê no Cristo? Ele falou, Senhor, quem que é ele para que eu creia? E Jesus fala, esse que fala com você. E os fariseus já estavam ali próximos, então Jesus estava tentando discipular o cego e ao mesmo tempo trazer uma palavra de confronto para os fariseus, que se denominavam líderes e que Jesus está chamando aqui de falsos líderes. Então esse é o contexto. Após a cura de um cego, Jesus está dando uma indireta aos fariseus e os líderes religiosos. Foi um tapa de pelica que Jesus deu nessas pessoas. E essas pessoas, então, diz aqui que eles não compreenderam o sentido do que ele falava. E eu espero que eu e você compreendamos o que ele está falando. O que ele está falando é o seguinte, as suas ovelhas conhecem a sua voz. E quem não é a sua ovelha, não conhece a sua voz. E talvez uma outra coisa que ele está falando aqui, os líderes, aqueles que dominam, que oprimem, são ladrões e são salteadores e não têm esse direito. Talvez eu e você sejamos como desses líderes, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então o primeiro ponto é isso, o pastor e o impostor. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é a porta. Jesus, então, vendo que eles não estavam compreendendo, parece que ele fala assim, bom, eu vou desenhar para vocês, eu vou começar tudo de novo. Só que eu vou começar de outro ponto de vista. E Jesus fala aqui, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Olha só que interessante. Jesus é a porta das ovelhas. E ele fala que todos que vieram antes deles também eram ladrões e salteadores. E as ovelhas também não lhe deram ouvidos. E ele fala novamente, eu sou a porta. Todos os outros que vieram antes de Jesus, por que não dizer depois de Jesus, que nos nossos dias também temos isso, são impostores, são mentirosos, são enganadores ou no mínimo são presunçosos. Acham que têm a verdade e querem dominar a minha e a sua vida. E nos dominam através dos meios de comunicação, nos dominam através das empresas que a gente trabalha, nos dominam através da política, nos dominam através do consumo, nos dominam através de oferecer para nós grandes sonhos, coisas grandiosas demais, ou nos oprimem dizendo que nós nunca vamos conseguir nada da vida, que nós nunca vamos progredir, nunca vamos prosperar, nunca vamos crescer. Então, são essas pessoas que nos oprimem. Essas são a porta da destruição, são a porta da escravidão. Porta, ela traz para mim uma conotação de acesso. Através da porta nós temos acesso. E em Jesus nós temos acesso ao seu aprisco. E o aprisco de Jesus, o aprisco é o lugar onde ficam as ovelhas, onde elas descansam, onde elas tomam água, onde elas passam a noite. É o lugar onde nós temos tudo que nós necessitamos. Por isso que Jesus disse que eu vim para que tenham vida e tenham abundância. A vida verdadeira é só dentro do aprisco de Jesus. É só se nós passarmos pela porta que é Jesus. Um fato curioso é que os muros de Jerusalém, eles tinham 12 portas. Se você olhar lá no livro de Neemias, onde há a reconstrução dos muros, então fala também da construção ou reconstrução das portas. Haviam 12 portas. E uma das portas se chamava a Porta das Ovelhas. Essa Porta das Ovelhas, segundo os estudiosos, segundo os arqueólogos, era a porta que dava para os tanques ou as piscinas cujas águas saíam minavam em nascentes perto do templo. E uma dessas piscinas ou desses tanques era aquele tanque de Betesda. Lembra que nós falamos também sobre o paralítico que há 38 anos tentava entrar no tanque porque acreditava-se que um anjo descia, sacudia as águas e o primeiro que entrasse era curado? Então, essa Porta das Ovelhas levava até este lugar, até esse tanque, onde haviam também outros tanques e outras piscinas onde os rebanhos entravam para tomar água. E nós vamos colocar aqui para você também, no meio dessa palavra aqui agora, é uma foto onde acredita-se que a Porta das Ovelhas era parecido com isso que você está observando agora nesse vídeo. Essa porta, então,
ela era para o gado entrar. Por isso era uma porta de dimensões menores do que as outras portas que os muros tinham. E vocês lembram da passagem, principalmente registrada lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus fala assim: entrai pela porta estreita, não pela porta larga, porque a porta larga leva um caminho de perdição, mas a porta estreita, ela leva um caminho de salvação. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E Jesus é a porta das ovelhas, é essa porta estreita, mas é aquela porta que tem o tamanho ideal para passar o tipo de pessoa que eu e você somos, da necessidade que nós temos, na situação onde nós estamos, do jeito que nós estamos, com os problemas que nós temos e com os pecados que ainda estamos. Jesus disse também em outra ocasião: deixar vir a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, venha do jeito que você está. Nós cantamos no louvor, em um louvor muito bonito que nós tivemos hoje, né, com o Juliano, com o Ailton, com o Jean. A gente conseguiu se encontrar nessa semana e gravar esse momento gostoso que nós tivemos. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração do jeito que você está. E eu pergunto para você, qual porta que você está escolhendo para acessar na sua vida? Qual caminho que você está trilhando? A porta estreita, a porta difícil, a porta mais pequena, a porta das ovelhas, essa é a porta que leva para a salvação. Qual porta que você está escolhendo? Por onde você está entrando? Qual caminho que você está trilhando, meu querido? Pense nisso. Esse foi o segundo ponto. O primeiro ponto, então, foi o pastor e o impostor. O segundo ponto foi a porta. E o terceiro ponto é o pastor e o mercenário. Após a exposição de Jesus sobre a liderança do rebanho, quando ele fala nos primeiros versículos deste capítulo, antes de entrar pela porta, Jesus fala da necessidade de se reconhecer o verdadeiro pastor. E agora Jesus começa no versículo 11 dizendo assim: eu sou o bom pastor. Jesus não é simplesmente o pastor. Ele não é simplesmente aquele que tem a autoridade, por isso a gente tem que se submeter a ele, porque ele tem toda a autoridade. Ele aqui utiliza um atributo de Deus. Ele fala que ele é bom, é o bom pastor. Deus é um Deus bondoso. Bom é render graças ao Senhor. O Senhor olhou tudo que ele fez e viu que era bom. Bom é o Senhor para aqueles que o temem e o buscam, é o que diz a palavra. O Senhor, ele é bom. E o termo bom aqui, ele se remete ao significado de útil, sem defeito, nobre, digno de louvor, moralmente bom e perfeito. Este é o nosso pastor. Ele é o bom pastor. Jesus está se colocando então como verdadeiro líder, como uma verdadeira referência e também como aquele que se preocupa com as suas ovelhas, se preocupa comigo e com você. Ele se preocupa e ele traz de volta, traz aquele resgate da palavra do Senhor a Ezequiel no capítulo 34. Ele vai cuidar da ovelha mais fraca. Ele vai cuidar de você que está fragilizado. Ele vai cuidar de você que está se sentindo fraco. Você que está se sentindo deprimido. Ele vai cuidar de você que nesse tempo de quarentena está se sentindo acuado, triste, deprimido, isolado. Ele vai cuidar de você que nesse momento pode estar com dificuldade na sua casa, na sua família, com seus filhos. Ele vai cuidar de você que está com dificuldade com seu pai, que está com dificuldade na escola, que está com dificuldade com seus amigos. Ele vai cuidar de você que está com dificuldade no seu trabalho, você que teve um decréscimo no seu faturamento, você que teve redução na sua carga horária, você que teve redução nas suas vendas, das suas comissões. O Senhor vai cuidar de você. E o que você tem que fazer é não se considerar uma ovelha gorda, ou seja, uma ovelha sadia, mas considere-se uma ovelha que precisa, que é dependente desse pastor, dependente do Senhor Jesus. Ele vai cuidar de você. Ele não transfere responsabilidade. Nós vimos isso no nosso curso do Homem ao Máximo. Acho que os homens aqui devem se lembrar quando há a comparação entre o primeiro Adão e o último Adão. O apóstolo Paulo ele fala que Jesus é o último Adão. E ele fala então que o primeiro Adão
ele jogou a responsabilidade para outro, a sua responsabilidade jogou para outro. E o último Adão, que é Cristo, ele assumiu a responsabilidade pelo erro de todos. Então Jesus não joga a responsabilidade fora. Ele não se exime da responsabilidade. Pelo contrário, ele traz para ele e não transfere. Ao ponto até dele se sacrificar pelas suas ovelhas. Ao ponto dele ir atrás de uma ovelha perdida e correr os riscos por ela. Como ele fez, como ele se sacrificou por nós. Ninguém faz isso, meus irmãos. Ninguém se sacrifica pelo outro. Mas Jesus, ele deu a sua própria vida. E assim nós conseguimos, então, dar um pouco de nós, sacrificar um pouquinho de nós pelas outras pessoas. Porque o amor de Cristo nos constrange a isso. Então ele é que deu esse exemplo para nós. E eu acho muito magnífico essa plenitude da pessoa de Jesus. Nós vemos aqui que Jesus fala que ele é o pastor, fala que ele é a porta e fala que ele se sacrifica pelas ovelhas. E daí eu lembro de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, que diz que ele é o Deus que opera tudo em todos. Ou Filipenses 2,13, que diz que ele que opera tanto o querer quanto o efetuar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele fala que ele é o pastor. O pastor, ele conduz para o aprisco, ou ele conduz para as pastagens, e para isso tem que passar pela porta. E ele fala assim que eu sou a porta. E não nesse texto, especificamente, apenas no final desse texto, que vai falar que Jesus ele dá a sua vida voluntariamente, ninguém a tira, e ele está se entregando como que nós conhecemos, como o Cordeiro de Deus. Jesus, ele se coloca no lugar da ovelha sacrificada. Olha só que rico isso. O aprisco é o lugar de preparar a ovelha para duas coisas. É para ela produzir lã ou para ela produzir carne. Então, para a ovelha que vai viver durante muito tempo produzindo lã e para aquela que vai virar churrasco. Mas também aquela que vai ser sacrificada. E a melhor ovelha, a mais bonita, a mais gorda, aquela que menos tem defeito, é essa que vai ser entregue no sacrifício no templo. E Jesus, então, ele substitui. É o que nós chamamos de expiação. Jesus, ele substitui essa ovelha por ele mesmo. Porque ele é o Cordeiro de Deus puro, santo, imaculado, que tira o pecado do mundo. Jesus se entregou, substituindo a mim e a você, para que a gente pudesse ter uma vida, e vida abundante, uma nova vida. Ele não só lidera, ele não só cuida, ele não só protege, mas ele também se sacrifica por mim e por você. E ele conhece as suas ovelhas. E a minha pergunta é: você é uma ovelha de Jesus? Você é uma ovelha do bom pastor? Você conhece a voz do pastor? Vida eterna, meus queridos, e vida abundante é só em Jesus. Ele é a porta para a nova vida. Uma vida eterna e uma vida também aqui abundante. Ele é o perfeito líder. Ele é a referência de proteção. Ele é a referência de cuidado. Ele é quem ampara. Ele também disciplina. E ele tem amor para com as nossas vidas. Que como ovelhas possamos ter essa referência de pastor. E tenhamos também o mesmo amor para com as demais ovelhas. Jesus, no finalzinho aqui do que nós lemos, ele diz assim: eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. As ovelhas de outro aprisco precisam ser conduzidas. E Jesus é o pastor. Só que nós somos o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Cabe a mim e a você fazer parte de conduzir essas ovelhas que estão sem aprisco para esse aprisco. Ou aquelas pessoas, aquelas ovelhas que estão sofrendo em apriscos de maus pastores para o verdadeiro aprisco.
E quando eu falo pastor, não estou se referindo a mim ou essa função religiosa. Estou me referindo a Jesus que cuida de nós. Eu quero convidar você nesse momento a fazer uma reflexão. Se você está seguindo a voz do verdadeiro pastor, se você está entrando pela porta verdadeira que é Cristo, e se você conhece o bom pastor. Gostaria que você nesse momento orasse comigo. Senhor, tua palavra nos leva à reflexão, e eu quero pedir agora, Senhor, que nós possamos ter sensibilidade e reconhecer a voz do verdadeiro pastor. Nos dá discernimento para reconhecer as vozes impostoras, para fugir das vozes impostoras. Nos dá também, Senhor, o acesso, Pai, o caminho para essa porta estreita que é o Senhor Jesus, essa porta das ovelhas, essa porta que é o que nos leva a um aprisco, a um lugar realmente de descanso e de verdadeira alimentação. E, Senhor, que nós não sejamos como esses mercenários, ó Pai, mas que nós sejamos aqueles também que, como o Senhor fez conosco, amemos as demais ovelhas, amemos as demais pessoas e possamos levá-las também a conhecer o verdadeiro pastor, entrando pela verdadeira porta. E assim é que eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, amém? Que essa palavra faça parte da minha e da sua vida, e que nesse momento nós vamos ter agora, da celebração da ceia do Senhor, seja uma celebração de saber que nós ouvimos a voz do verdadeiro pastor. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, tudo bem? Como é bom nós estarmos juntos aqui, celebrando a ceia do Senhor. Queríamos estar reunidos no mesmo lugar, fisicamente juntos, para podermos abraçar, para poder trocar o cálice, para poder trocar o pão, mas é assim que o Senhor tem permitido para nós hoje. Então, você que está preparado aí na sua casa, com o pãozinho, com o suco de uva, reúna a sua família, estejam aí entre família, pais, filhos, né? Nossa filha está aqui também, está ali mexendo no computador, nos ajudando, e assim nós vamos ter esse momento de comunhão. Faça da sua casa a nossa igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então pegue o seu pão, parta e distribua àqueles que estão junto com você. Este é a representação do corpo do Senhor Jesus. E da mesma maneira, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, em memória do Senhor Jesus, nós vamos comer do pão e tomar do cálice. Mas antes, gostaria que você orasse juntamente aí com a sua família. Eu vou dar um tempinho para você fazer a sua oração. Conduza a oração com a sua família. Você pai, ou você mãe, esposo, esposa. E ore ao Senhor, dedicando esse tempo e essa memória ao nosso Senhor Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, porque lembramos aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Lembramos, ó Deus, do sacrifício de Jesus, que se entregou como uma ovelha, como um cordeiro, Pai, para tirar o castigo que estava sobre nós, Senhor. E isso nos dá vida eterna, isso nos faz reconhecer a Tua voz, isso nos faz passar pela porta das ovelhas, que é Cristo. E assim nós te louvamos, ó Deus. Firma as nossas vidas. Senhor, firma a vida de cada uma dessas famílias, ó Pai, da nossa comunidade, daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Pai, nos firma em Ti, nos faz reconhecer a Tua voz, a voz do pastor, nos faz entrar pela porta correta, que é a porta das ovelhas, mesmo que seja uma porta estreita, mas é aquela porta que nós necessitamos passar.
E, Pai, queremos ser pastoreados pela Tua bondade, porque Tu és o bom pastor. E nesse momento lembramos e celebramos a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida, em nome de Jesus. Então, meu querido, em nome de Jesus, coma do pão e tome do cálice. Amém. Glória a Deus por esse momento. E nós louvamos ao Senhor, porque mesmo nesse isolamento, nesse distanciamento, o Senhor tem trabalhado nos nossos corações. A busca constante da presença dEle. Essas séries de mensagens, elas são intencionais. Elas são para a gente ver que o Senhor, Ele é a realidade na nossa vida. Ele é a luz, Ele é o pão, Ele é quem cuida, quem protege, por isso Ele é o pastor. Nós vamos continuar trabalhando esse tempo para que a verdade do Senhor entre na minha e na sua vida. E eu queria mais uma vez orar junto com vocês. Nós vamos também aproveitar esse momento, interceder pela nossa irmã Cida. Ela está hospitalizada, está sob os cuidados, já fez a cirurgia nessa semana e temos orado para que o Senhor restabeleça. Coloque também o seu pedido de oração, coloque aí no seu coração diante do Senhor a sua necessidade e deixe que o bom pastor cuide da sua vida. Senhor, nós em nome de Jesus queremos te agradecer por esse momento juntos. E intercedemos, ó Pai, pela vida da nossa irmã, da irmã Cida. Guarda, Senhor, a sua vida, traz cura para ela, restabelece, Senhor, o seu organismo, Senhor, em nome de Jesus. Dá para ela, Senhor, alívio de dores, dá para ela, Senhor, uma restauração, Pai, no seu organismo, Pai. Sim, E principalmente, Senhor, dá para ela a fé e a esperança no Senhor Jesus, porque Ele é a nossa porta, Ele é o nosso pastor. Abençoa a vida de cada um dos irmãos, abençoa, Senhor, a nossa semana, abençoa, Senhor, o nosso dia a dia, o nosso contato com as pessoas, o relacionamento familiar, o relacionamento com amigos, com colegas de trabalho, as relações de trabalho, Senhor, o ganha-pão, a profissão de cada um de nós, Deus, e que nós sejamos luz onde estivermos, possamos fazer parte dessa procura do Senhor Jesus por ovelhas que não são do nosso aprisco ainda, Senhor. E assim nós te louvamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Alguns irmãos sabem que eu postei no grupo de homens, né, do nosso curso, que a gente pegou alguns sintomas aí relacionados a tosse, a gripe nessa semana, então a gente ficou um pouquinho mais quietinhos, né? Mas estamos bem, graças a Deus, né? O Senhor tem cuidado da nossa saúde. Eu também passei para alguns pais que têm filhos da faixa etária aí de 11 a 18 anos sobre um evento que é um acampamento online do Palavra da Vida, onde a nossa filha está também envolvida nesse trabalho. Então não esqueçam, pais, de incentivar os seus filhos a ter esse momento de comunhão, de buscar a presença do Senhor, de buscar entendimento e se relacionar com tantos outros jovens também que estão buscando a Deus. Amém? Recebam a bênção então. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que se manifestou através de Jesus, fazendo dele o nosso pastor, fazendo dele a nossa porta, e o Espírito Santo, que traz consolo, que traz alívio, que traz a revelação da pessoa de Jesus às nossas vidas, estejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Amém. Se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos. Oh. Deus abençoe, meu querido. Amém.